Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais uma novidade aqui no canal para vocês, que apesar de vários canais já terem dado sua opinião sobre ela, agora chegou a minha vez de te contar a minha opinião sincera sobre a caixa de som Gradiente GCA 103, que apesar de ser uma caixa de som um pouco antiga, ela tem um grande potencial, e como eu trouxe poucas caixas de som da marca e não tenho uma previsão de quando irei conseguir trazer outras para poder estar apresentando para vocês, eu não podia deixar essa oportunidade passar batido de te apresentar a Gradiente GCA 103, na minha opinião. Dito isso, que eu já estou até falando demais, bora ir para os pontos positivos e negativos de recursos e funcionalidades da caixa de som Gradiente GCA 103, na minha opinião. Começando pelo jogo de LEDs dela, eles são extremamente fortes e bonitos, que como você pode ver, eles não são sincronizados com a música, acendem todos ao mesmo tempo, mas aqui onde eu estou filmando, eu estou gravando em um local aberto, agora é por volta de 3 horas da tarde, e dá uma olhada como é que o LED reflete bem forte. Você tem que ver eles de noite, como eles se destacam. Então, para quem gosta de LED, os LEDs dela se destacam bastante. Talvez se fosse rítmico com a música ficaria melhor, ou se acendesse alternadamente as cores, aqui em cima uma cor, aqui outra, alguma coisa assim ficaria melhor. Mas no geral, os LEDs dela e a cor dos LEDs me agrada. E aí, dá uma olhada como é que ela fica super discreta com eles desligados. Além disso, o design dela me agrada bastante. Indo lá pro painel, o visor dela ficou numa posição legal, que dá para poder operar ela dessa forma. Porém, pelo espaço dedicado, ser só isso de visor deixou a desejar. Poderia ser um visor maior, com as informações maiores, para poder estar enxergando de mais longe, para poder estar operando ela pelo controle. Infelizmente eu não tenho mais o controle, mas é esse que está aparecendo aqui na tela. Continuando aqui, pessoal, ela tem duas entradas P10, uma para instrumento e outra para microfone, mas eu senti falta de uma tampinha aqui para não acumular tanta poeira. Esse acabamento que imita fibra de carbono eu gosto, porque não arranha tão fácil, assim como esse outro. Porém, aqui já é Black Piano, dá uma olhada como é que já está arranhando. Aí eu já não gosto. Tem um botão rotacional para o volume de microfone, me agrada, assim como o do de instrumento também ser rotacional. Ter eco para microfone, ter equalização para grave e agudo, mas eu senti falta de uma equalização para os médios. O botão de volume também me agrada, ele não roda infinito, não tem escala, mas ele tem uma trava. Dá uma olhada lá. Máximo de volume, mínimo de volume. O painel dela ser parte retroiluminado me agrada, dá uma olhada aqui, ó. Porém, os demais botões também deveriam ser retroiluminados. Aqui do lado direito dela tem entrada USB e entrada para cartão de memória, é um ponto positivo, mas assim como no lado dos P10, faltou uma tampinha para não acumular tanta poeira. As equalizações pré-programadas dela me agradaram. A de reforço nos graves também. São bem perceptíveis a mudança de uma para outra. Algumas mais do que outras, mas no geral as equalizações pré-programadas dela e a de reforço nos graves me agradaram. Aqui, pessoal, retrocede música e faixas de rádio que estejam salvas. E aqui avança. Aqui para alterar o modo play pause, infelizmente ela não tem a função de estar avançando e retrocedendo pastas, mas pelo controle, você digitando o número da música que você quer, ela avança até a música que você pretende estar ouvindo. Apesar de ter sentido falta de uma borracha para estar tampando esse local dos parafusos aqui nela, no painel e aqui na parte da frente, até que ele ter um acabamento imitando um parafuso, ficou até legal. Já aqui na parte da frente dela, eu senti falta de alguma coisa que deveria ter ficado aqui, tipo uma iluminação, que me parece que nos modelos atuais que vieram depois dela já tem. Ela ser 3 vias é um ponto positivo, dá uma olhada. Inclusive, esse alto-falante dela aqui tinha até estragado, esse Super Tweeter. E o que acontece? Eu encontrei dele super fácil na internet. Eu mesmo troquei, o que eu achei um ponto super positivo. Tá aqui o Tweeter estragado, ó, tá até com as marcas de cola. Soltei aqui as peças, soltei aqui nos conector. Aqui nele já identifica qual que é positivo e qual que é negativo. Olha lá, negativo, positivo. E aqui eu já mantive até as mesmas peças aqui, ó. A solda original aqui de cada um, tá com as colas aqui. Coloquei aqui, vou soldar ainda aqui o positivo. O negativo eu só rodei ali, vou soldar também. E resolveu o problema, não tem muito mistério não, é só trocar mesmo. Caso a sua tenha vindo estragar, eu tô deixando o link aqui do anúncio que eu adquiri para você mesmo tá trocando o daí da sua. Continuando, vamos ligar os LED dela, fica mais bonito.
E aí, pessoal, continuando aqui embaixo, tá vendo? A gente tá refletindo a minha imagem aqui, é Black Piano. Não gosto porque arranha muito fácil. Esse acabamento prateado que ficou em volta aqui do alto-falante, apesar de simples, me agradou bastante. Ter tela de proteção é um ponto positivo, até mesmo porque soltou o parafuso ali, soltou aqui embaixo, você já consegue tirar essa frontal dela, seja as duas iguais aqui, seja a de cima, para poder estar limpando. Então ter tela de proteção é um ponto positivo. O duto de ar ser Black Piano eu não gosto. Faltou uma telinha de proteção para evitar que crianças joguem coisas dentro dela, tanto no daqui de cima, quanto nos da parte de baixo. Aqui ainda tem risco de animais e insetos estar entrando dentro da caixa. Já os pezinhos dela tem uma altura bacana, não ser a rodinha pezinho também é um ponto positivo. Na lateral dela temos uma alça de transporte, tem até boa ergonomia, do outro lado repete. O material utilizado eu gosto porque não arranha tão fácil e ela é de madeira. Já aqui na parte de trás temos um efeito de LED aqui, deixa eu desligar o flash, você vai ver melhor. Não sei se é a minha ou se é do modelo, é bacana, a iniciativa foi boa, só que eles são muito fracos. O efeito de LED que eles produzem é muito fraco, quase você não consegue ver ele na parede ou aonde você tiver deixado ela. Eles são muito fracos. A ideia é boa, mas deveria ter colocado um LED mais forte. Mas como eu disse, não sei se é algum detalhe dessa unidade minha. Aqui temos mais uma alça de transporte, igual as demais, para poder estar combinando com as rodinhas lá embaixo que eu vou te mostrar daqui a pouco. Aqui o liga e desliga dela, o liga e desliga do LED. Apesar de não gostar desse modelo de antena, porque pega uma recepção muito ruim. No caso dela, ela pegou uma recepção de rádio muito boa, me surpreendeu bastante, e ter a função rádio é um ponto positivo. Ela tem entrada de áudio RCA, também é um ponto positivo. O cabo de alimentação ser removível e a altura que o painel ficou é um ponto positivo para poder estar operando ela, e se vier precisar trocar o cabo é mais fácil. Ela é bivolt automático e, segundo a marca, ela possui 1.500 de potência. Aqui embaixo, as rodinhas dela são boas. Já vi melhores, mas são boas. Essas cantoneiras de proteção fui eu que adaptei para poder estar protegendo as quinas dela. Caso você tenha interesse em estar adquirindo para a sua Gradiente GCA 103 ou outra torre de som, só me dizer aqui nos comentários que eu te mando o link direto. Nessa playlist você confere o teste de SPL dela completo, além de ver como é a construção dela por dentro, tamanho de imã de alto-falante, placa de funcionalidade, construção dela por dentro e muito mais.